Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 4. Ok? Então vamos lá, irmãos. 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 6. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei a partir do verso 6. 1 Timóteo 4, verso 6 até o 16. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vamos ler todos juntos o verso 16? Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Irmãos, nós temos estudado sobre a liderança da igreja, mais especial sobre como escolher oficiais, e entramos aí na última semana tratando um pouquinho das questões constitucionais. Nós vimos que dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós dividimos a liderança da igreja em dois ofícios, que é o presbiterato e o diaconato. Porém, o ofício de presbiterato é subdividido entre o presbítero docente, que é o que ensina, que é o pastor, e os presbíteros regentes. Aqui nós temos em Paulo uma palavra de modo específica agora para o ministro, para o pastor Timóteo, e algumas funções ou deveres que ele deveria estar atento. Observando aí rapidamente, nós podemos olhar aqui para 1 Timóteo 4, no verso 6, que era a tarefa do bom ministro de Cristo, ou de Timóteo, como sendo um bom ministro de Cristo, que ele viesse a expor a boa doutrina que tem seguido. O verso 6 diz: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Tudo que foi dito anteriormente é aquilo que ele deveria, então, ensinar à igreja. Depois nós vemos o apóstolo Paulo ainda chamando a atenção, no verso 7, né, para ele estar atento a aquilo que de fato é edificante, né? Rejeita fábulas profanas, de velhas caducas,
exercita-se na piedade, né? O trabalho físico aqui, ele diz, é pouco proveitoso. A função do pastor é estar se dedicando ao ensino, à doutrina, ao discipulado, a sua preparação, inclusive, para a ministração, para o ensino, e não o trabalho físico propriamente, né? Que nós vemos, às vezes, que a necessidade acaba, às vezes, exigindo, né? Mas a ideia de Paulo é o seguinte: meu amigo, não se preocupe com as questões do trabalho físico do negócio, mas sim com a vida relacionada à piedade. Por isso aí, um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, lá no verso 13, que Timóteo tinha que estar se aplicando, não ao trabalho físico, não ao exercício físico, mas até a minha chegada, aplica-te ao quê? O que está escrito aí? A leitura. O que mais? A exortação. E a que mais? Ao ensino. E lá no verso 16, ele ainda reforçando tudo isso, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, cuida da sua vida, da sua santidade, da sua comunhão com Deus, e cuida também do que mais? Da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa é a principal função do pastor, do ministro, do presbítero docente. Estar envolvido com o estudo de si mesmo, a leitura, e também o pastoreio propriamente, através da exortação e do ensino. Então, essa basicamente seria a diferença do presbítero docente para o presbítero regente. O capítulo 3 dessa mesma carta, ele vai tratar das qualificações pessoais do presbítero regente e, consequentemente, das funções que cabe ao presbítero regente. Tudo bem? Mas vamos caminhar aqui, relembrando aí, né? Nós já vimos que a palavra do Senhor já nos exortou de que o princípio da liderança da igreja são homens crentes, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, capazes, homens de verdade. São várias expressões, tanto de Êxodo, quanto de Timóteo, quanto de Tito, que apontam para a responsabilidade tanto moral, como também espiritual e familiar ou social. Então, nós temos trabalhado aqui numa divisão na escolha de presbíteros e diáconos, apontando para critérios bíblicos, que nós já trabalhamos. Estamos tratando aí de critérios constitucionais agora, e depois ainda falaremos um pouquinho sobre os critérios doutrinários, né? Para que a gente possa ter aí os critérios necessários para escolher os oficiais. Dentro dos critérios bíblicos, nós vimos que nós temos que olhar as qualificações pessoais, as qualificações familiares e as qualificações espirituais. Isso aqui nós já trabalhamos também, mas você tem que estar atento ao olhar o irmão dentro das perspectivas, pelo menos nessas 3 áreas. Como ele é, como pessoa, como indivíduo, seu testemunho, como que ele age e tudo mais, as questões familiares, como que ele trata com a questão familiar, como que é a educação dos filhos, como que ele lida com a administração doméstica, né, do dia a dia, e as qualificações espirituais, a demonstração de piedade, santidade, compromisso com Deus e tudo mais. E aí começamos a tratar dos critérios constitucionais. E lemos aí alguns artigos, né? No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos esse material, que inclusive eu citei, que você quisesse acompanhar, né? É só entrar lá no nosso site, www.ipra.org.br, e na biblioteca, que está lá disponível, um manual presbiteriano. O que é um manual presbiteriano? Aqui se encontra todos os documentos necessários para a administração da igreja. Dentro do manual você vai ter a constituição da igreja, dentro do manual você vai ter o código de disciplina da igreja, dentro do manual você vai ter o princípio de liturgia da igreja, e aí documentos relacionados à manutenção administrativa dela.
Então você vai ter o regimento da junta diaconal, você vai ter como que funciona o conselho, como que funciona o presbitério, como que funciona o sínodo, como que funciona o Supremo Concílio, o modo do funcionamento dessas reuniões, desses concílios, modelo de ata, ou seja, está tudo dentro de um manual. Então o manual são vários documentos juntos. O manual ele engloba vários documentos. Dos que nós estamos estudando, é mais a própria Constituição da Igreja, e quando aparece lá, como por exemplo, você tem lá no finalzinho do nosso slide lá, PL, artigo 28, é que eu não estou tratando da Constituição, mas eu estou tratando do princípio de liturgia. Tá? Então, só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui o artigo 28. Do princípio de liturgia, o artigo 28 vai dizer assim: os presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, como a palavra de Deus, e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Artigo 29. Prometerão cumprir com zelo e fidelidade o seu ofício, e também manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja. Então, isso trata da ordenação e instalação dos presbíteros e diáconos, dos compromissos que eles devem assumir quando da sua ordenação ou quando da instalação na função para a qual ele foi eleito. Então, nós temos tanto a Constituição da Igreja, que vai tratar vários artigos sobre a realidade das funções de cada ofício, como também o princípio de liturgia também na realização, né, do compromisso daqueles que foram eleitos, também trazem princípios que os eleitos, no caso os presbíteros e diáconos, deverão assumir diante da igreja. Então, por isso que nós dividimos essa questão em critérios bíblicos, constitucionais e doutrinários. Quando nós formos tratar da questão doutrinária, nós vamos falar pelo menos das questões básicas que o irmão tem que crer. Porque ele vai, na hora que ele for ordenado, ele vai falar, ó, eu creio nisso e eu assino embaixo. Né? Então eu concordo. Então esse é um compromisso que ele faz diante da igreja. O que acontece? Muitas vezes a igreja acaba elegendo homens que não têm o conhecimento doutrinário básico necessário para funcionar como líder da igreja. E aí o cara, como oficial da igreja, como presbítero, o cara vai dar vazão às experiências sobrenaturais da vida dele, vai, sei lá, ser influenciado aí por doutrinas contemporâneas, né? E aí, de repente, esse líder acaba sendo um instrumento de confusão dentro da igreja, porque as crenças dele são contrárias às crenças que a instituição já determinou como sendo a sua confissão de fé. Isso acontece demais, né? E por que acontece? Porque muitas vezes elege gente que não tem um conhecimento doutrinário necessário. Né? Nós tivemos, por exemplo, vou falar da minha realidade como crente, né? A Igreja Presbiteriana de Barretos. O presbítero Dimas está aí hoje, que era presbítero de lá. E as igrejas presbiterianas de Barretos de um modo geral. Eu me converti em 92, e justamente naquele ano nós tivemos a 3ª divisão na igreja por questões doutrinárias. Já na década de 80 já havia ocorrido algumas divisões por questões doutrinárias, né? Por questões litúrgicas, por exemplo, tem que bater palma ou não bater palma. Aí deu lá, uns jovens saíram, formaram a comunidade, né? Aí depois, dom de línguas, né? Pode falar em línguas, não pode falar em línguas. Aí depois dente de ouro, aí foi o estupim, outra divisão. Então, questões doutrinárias, irmãos, e de erros, assim,
simples de resolver doutrinariamente. Não é nada complicado. Só que aí você pega determinada liderança que, ao invés de ficar fiel às Escrituras e à confissão de fé, dão margem e valor às suas próprias experiências sobrenaturais e acabam gerando uma certa insatisfação no coração, né? Aquilo que Paulo vai dizer para Timóteo, né? De mulherinhas que não sabem realmente o conhecimento da palavra do Senhor e que acabam sendo conduzidas pelos erros doutrinários aí desses falsos mestres e acaba gerando divisão dentro da igreja, né? Então, nós precisamos estar atentos que aqueles que nós fomos eleger, além dos critérios bíblicos que apontam para qualificações pessoais, familiares e espirituais, ele tenham um conhecimento razoável da Constituição da igreja, ou seja, das regras da igreja, e subscreva as questões doutrinárias da igreja, que é a Bíblia como única regra de fé e prática, né? E os símbolos de fé da igreja como a exposição dessa crença, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, nós vimos aí, semana passada, baseado aí nos artigos que já estão aí no nosso slide, quem que pode ser eleito oficial da igreja presbiteriana. Nós vimos que ele tem que ser membro da igreja, tem que ser maior de 18 anos, homem, né? E civilmente capaz. Pastor, a igreja presbiteriana ela não reconhece a liderança feminina para presbiterato e diaconato? Não. O presbiterato, tanto na questão de docência e de regência. Tá? Que mais? Ele é eleito para fazer o quê? Então, as qualificações dos presbíteros, regentes e diáconos, né? Nós vamos depois, hoje, se der tempo, ainda tratar quais as funções de cada ofício. Como que deve ser escolhido? Deve ser escolhido através de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para a eleição desses presbíteros, quando a igreja é organizada, ou, no caso, quando da organização da igreja, né? Quando a igreja foi instituída. Então, olhando agora de um modo mais específico sobre a função de presbíteros e diáconos. Então, se você tiver acesso, quiser procurar lá, né, no site da igreja lá, nós vamos gastar um tempinho aí, tratando aqui do capítulo 4 da CI, que é a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para quem está acompanhando, começa no artigo 25, que nos diz assim: a igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, na esfera do governo e na esfera da beneficência, mediante oficiais, que se classificam na esfera da doutrina, os ministros do evangelho ou presbíteros docentes, os pastores. Na esfera do governo, os presbíteros regentes. E na esfera da beneficência, os diáconos. Parágrafo 1º. Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Para o oficialato, só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Artigo 26. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil e os diáconos são oficiais da igreja a que pertencem. O ministro é membro ex officio do presbitério, do conselho, quando pastor de igreja, do sínodo do Supremo Concílio, quando eleito representante. E o presbítero é membro ex officio do conselho dos concílios superiores, quando eleito para tal fim. Ou seja, quando nós elegemos presbíteros, nós estamos elegendo representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mesmo que ele seja presbítero da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara, ele, quando eleito para isso, ele será o representante no presbitério, que é o que reúne toda uma região de igrejas, que supervisiona as igrejas locais,
Se for eleito, será representante no sínodo, que pega as regiões maiores, e se for eleito, será representante no Supremo Concílio, com o mesmo direito de voto de qualquer outro pastor. Então, o presbítero, ele é eleito para ser oficial da instituição, enquanto que o diácono, ele é apenas da igreja em que ele faz parte. Então, vamos imaginar, elegemos lá o Joãozinho presbítero, o Joãozinho mudou da igreja presbiteriana aqui de Araraquara lá para a igreja presbiteriana de, Ponta Grossa. Mesmo que ele não exerça a função de presbítero lá, porque para ele exercer lá ele tem que ser eleito pela igreja lá de Ponta Grossa, mas ele ainda continua sendo oficial da igreja. O ofício ele é perpétuo, tá? Agora o diácono é enquanto só da igreja local. Tudo bem? Então essa é a distinção. O que mais? A admissão a qualquer ofício depende, primeiro, da vocação do Espírito Santo reconhecida pela aprovação da igreja, ou seja, do povo de Deus, e da ordenação e investidura solenes conforme a liturgia da igreja. Nenhum oficial poderá exercer simultaneamente os dois ofícios e não pode ser constrangido a aceitar o cargo ou ofício contra a sua vontade. Nós vimos que semana passada, inclusive mencionamos isso, né? Nós temos aí 50 homens, dos 50 homens não sei quantos, né? Foi caindo, nós temos 16, dos 16 que haviam se manifestado o desejo de participar do pleito, tinha sido 8, agora são 9. Né? Mas por quê? Pautado no artigo 29 da nossa Constituição, que diz que ninguém pode ser constrangido a aceitar o cargo contra a sua vontade. Então, pergunta, você quer? O cara, não quero, não quero, pronto, acabou. É um direito dele, mesmo que todo mundo vai falar, pô, mas o fulano ia dar um bom diácono, hein? O fulano ia dar um bom presbítero. Mas é fora o íntimo da pessoa, se a pessoa não quer. A igreja não pode forçar. E se forçar, a experiência já mostra que aqueles que foram colocados de uma maneira aí, às vezes constrangido, acabam não aguentando passar os 5 anos que é o do mandato. Né? Então, essa postura voluntária, né, tem que ser algo levado em consideração e, inclusive, pelo procedimento bíblico e também constitucional. Vamos lá, para os ministros do evangelho, para tentar fazer uma diferenciação, qual que é a função do pastor, qual que é a função do presbítero. Artigo 30 vai dizer, o ministro do evangelho é oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, à administração dos sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e da disciplina da comunidade. Funções privativas do ministro, ou do pastor, ou do presbítero docente, que é só ele pode fazer. Primeiro, administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus, celebrar o casamento religioso com efeito civil, e orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Então, a responsabilidade do guardião do culto é o pastor da igreja. É lógico que esse artigo D aqui, né, a linha D desse artigo, não dá ao pastor o direito dele fugir dos princípios litúrgicos, né? Não dá direito dele desprezar os princípios de liturgia dentro do padrão daquilo que rege a Igreja Presbiteriana do Brasil como o princípio regulador do culto. Então, a liturgia do pastor, então o pastor, em vez de fazer um culto, em vez dele fazer uma pregação bíblica, ele vai passar um desenho, e aí, em cima desse desenho, ele vai trazer uma aplicação, mesmo que seja bíblica.
Isso é elemento do culto? Isso faz parte do culto? Não, não faz. Então, meu amigo, se for um estudo bíblico, se for uma situação, pode até usar como meio lá de ilustração, tudo bem. Mas no culto, não pode. Ah, mas o pastor que é o responsável pela liturgia do culto. Tá, ele é responsável pela liturgia do culto, mas andando em fidelidade ao princípio regulador do culto. Ele não pode inventar moda. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, o que tem acontecido? Debaixo dessa função privativa, o que é função privativa, irmãos? Só ele pode fazer? Muitos têm, por conta dessa situação da função privativa, falam, na liturgia do pastor, então o pastor resolveu dançar, resolveu pôr as meninas dançando atrás dele, pode. Não. A liturgia é dele, mas ele não pode ferir o princípio regulador do culto. E qual que é o princípio regulador do culto dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? É que não pode colocar nenhum elemento do culto que não seja ordenado por Deus. Nós só vamos colocar como parte do culto aquilo que o próprio Deus ordena. Ah, pastor, a Bíblia não fala nada sobre uso de velas na igreja. Podemos usar? Não está proibido em lugar nenhum. Você vê algum lugar na Bíblia que diz, não useis velas? Já leu esse versículo em algum lugar? Sim ou não? Não. Então, nenhum lugar na Bíblia está proibindo você usar velas. Tá? Então, alguém pode chegar assim, pastor, fica tão bonito. Aquele cheirinho de fogo. Olha, uma delícia. Né? A gente sai tudo defumado depois daqui. É uma experiência espiritual fantástica. Por que o senhor não põe o uso de vela? Não tem nada na Bíblia proibindo. Aí que é a diferença do nosso princípio regulador do culto. Mesmo que não tenha nada proibindo, o foco é, eu só vou colocar aquilo que Deus mandou. Existe a pergunta do presbiteriano existe algum lugar na Bíblia que Deus manda usar velas? Não tem. Então se Deus não mandou, mesmo que ele não proibiu, a gente não coloca. Qual que é a diferença para as outras igrejas? Qual que é o princípio regulador do culto das outras igrejas? O que Deus não proibiu, eu posso usar. E aí por isso, põe dança, põe vela, põe, aí inventa 1001 coisa. Porque o princípio regulador deles é esse. Agora o nosso só coloca o que Deus mandou. Pastor, na onde está baseado isso? Abra sua Bíblia lá em Levítico. Capítulo 10. Levítico capítulo 10, nós temos aqui a história de Nadab e Abiú. Filhos de Arão, já consagrado a sacerdote. Se você olhar aí, o verso capítulo 8, volta um pouquinho para o capítulo 8. Qual que é o título que tem aí no início do capítulo 8? A consagração de Arão e seus filhos. Então, toda a família de Arão foi consagrada para ser sacerdote. Deixa eu aproveitar aqui um parênteses. Pastor é sacerdote? Não ou sim? O pastor, a função dele é sacerdotal? Gente, são 2019, 2022, 4 anos, pelo amor de Deus, não faz passar uma vergonha na frente do meu sogro, da minha sogra aqui, gente. Pastor não é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Por isso que pastor não é ungido. Pastor é ordenado. Lembra do texto que nós lemos lá em 1 Timóteo? Que Paulo falou, ninguém despreze a tua mocidade, cumpra aí, tal. Inclusive,
conforme a ordenação que você recebeu com imposição das mãos de quem? Do presbitério. Lembra que nós lemos isso? Lembra nada, né? Mas eu estou falando... Tá. Então, lá diz que é a imposição, é a ordenação. O pastor é ordenado. Então, essa história, nós vamos ter a consagração do pastor da nossa igreja. Traz o infeliz lá, põe o cara lá, aí pega lá 3 litros de óleo lisa e... tal. A irmãzinha da limpeza fala assim, misericórdia. Vai limpar esse óleo todo depois. Ai, consagramos o pastor. Consagrou nada, porque pastor não é consagrado. Ele não é ungido. Quem era ungido era o sacerdote. Quem era ungido era o rei. Era ungido era o profeta. Jesus sintetiza os 3 ofícios nele só. O sacerdócio levítico já era. Acabou, amigão. Não tem mais levita. Não tem mais cerimônia, não tem mais que ir para Jerusalém, não tem mais que sacrificar nada, não tem que guardar festa cerimonial nenhuma mais. Não tem que guardar sábado, ou seja, tudo que era da lei cerimonial já era, Jesus já cumpriu. Então o pastor não é sacerdote, ele só exerce uma função, um ofício específico de ensino, de disciplina, junto com os presbíteros docentes, né? E da defesa do culto e da doutrina. Então o pastor é uma função. Ele exerce uma função para a qual ele foi dotado, foi capacitado e foi ordenado pelo presbitério. Então não existe consagração de pastor, não existe a ideia de ungir pastor. Tudo bem? Então por isso que dentro da igreja presbiteriana do Brasil, os pastores são ordenados e não ungidos. Tá? As igrejas que ungem pastores, biblicamente falando, estão erradas. Porque o pastor não é sacerdote. Então aqui o capítulo 8 vai falar no caso de Arão e seus filhos, que eram sacerdotes e por isso foram consagrados e ungidos para isso. Aí vamos lá para o capítulo 10, que é o que eu quero chamar a sua atenção. Nadab e Abiú, filhos de quem? Filho de Arão, então era sacerdote, da família sacerdotal. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Agora essa frase é determinante. O que lhes não... Deus tinha ordenado alguma coisa para Nadab e Abiú fazer? Não. Essa frase então é determinante para indicar por que Nadab e Abiú foram mortos. Porque eles apresentaram... Eles eram sacerdotes? Eram. Eles tinham um incensário? Tinham. Fazia parte da função sacerdotal apresentar incenso ao Senhor? Fazia. Só que nesse caso específico, Deus havia ordenado isso para eles? Não, Deus não havia ordenado. E eles então pensaram, é o que eu falo, né? Tem hora que pensar é um problema. Ah, mas eu pensei, meu amigo, quando há uma descrição bíblica, quando há uma revelação clara nas Escrituras, você não tem que pensar, você tem que obedecer. Deus ordenou Nadab e Abiú apresentar esse incenso para ele? Não, não ordenou. Então o que Nadab e Abiú tinham que ter feito? Nada. Ah, mas eu pensei que agora como sacerdote eu poderia. Pensou errado, morreu. Mas nossa, que Deus duro, Deus santo. Quando há uma prescrição bíblica, obedeça. Quando há uma ordem explícita, obedeça. Não pensa não, porque se você pensar vai dar problema. Né? Os adultos falam, então o senhor não quer que a gente pense? Não, eu quero que vocês pensem naquilo que é passivo de vocês pensarem. Agora, quando há uma determinação de Deus, obedeça. Então, qual que é a frase aqui fundamental? O que lhes não ordenara. Deus vem e mata Nadab e Abiú por causa dessa reverência. Então, veja, o princípio regulador da nossa liturgia é fazer somente aquilo que Deus ordenou. Deus manda a gente orar?
Manda. Então tem oração no culto. Deus manda louvar o seu santo nome com salmos, com hinos, com cânticos espirituais? Sim, então nós vamos ter esse negócio também no culto. Deus manda a gente meditar na palavra dele e ler a sua palavra? Opa, então nós vamos ler. Deus manda instruir o seu povo a respeito da palavra? Opa, então nós vamos ter uma instrução. Então, são elementos que Deus ordena. Perfeito. Que você já sabe de cor, né? Porque nós já falamos, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo é o versículo para todos os crentes, que ele está tratando aqui no capítulo 2, sobre que você é pedra espiritual, e você, portanto, crente em Cristo, é sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio levítico, o seu Dimas aí lembrou bem, né? O sacerdócio levítico, acabou. Qual que é o sacerdócio que está em voga agora, em vigor? Essa é a nossa função, essa é a finalidade. Mas qual o sacerdócio que está em voga? Se o levítico não já acabou, nós temos algum outro sacerdócio em voga? O sacerdócio de Cristo. E ele é de que ordem? Da ordem de Melquisedeque. Isso nós já estudamos lá em Hebreus. Então a ordem de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Levítico era um sacerdócio temporário. Quem que foi Melquisedeque? Você vai lá para Gênesis 14, se não me engano, você vai ver que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Hebreus vai dizer que ele não tinha pai, não tinha mãe, não sabe de onde veio nem para onde foi. Porque na verdade, Melquisedeque era uma teofania. Era a própria segunda pessoa da Trindade, temporariamente se manifestando. Abraão vem até ele, dá o dízimo dos despojos da guerra que ele fez lá com os 4 reis, e aí o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, rei e sacerdote, o que ele faz? Ele adora o Senhor e usa que elementos nessa adoração com Abraão? Oh, louvado seja o Senhor! Pão e vinho. Lembra disso ou não? Lembra ou não? Lembra? Então veja, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é perpétuo. O Salmo também vai nos dizer, né? Acho que é o 110, acho que é o 110. Ele vai dizer que tu és sacerdote para sempre, da ordem de Melquisedeque. E Hebreus vai usar esse salmo para referendar. Que Jesus, então, é sacerdote. Jesus era os sacerdotes eram de que tribo? O sacerdote levítico era de que tribo de Israel? Da tribo de Levi, olha só. E aí, Jesus, terrenamente falando, ele nasceu de que tribo? Jesus era da tribo de Levi? Não era da tribo de Levi. E só podia ser sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Não é isso? Que Deus tinha determinado. Então como que Jesus pode ser sacerdote se ele não era da tribo de Levi? Ele era de que tribo, Jesus? Da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele era rei, ele era o filho de Davi, o descendente do rei Davi. Por isso que o sacerdócio levítico termina, e o sacerdócio de Melquisedeque, que é perpétuo, continua. E o sacerdócio de Melquisedeque Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Era um sacerdócio real. Por isso, quando Pedro usa o termo sacerdócio real, geralmente fala assim, é sacerdócio de verdade, real, de realidade. Não. É o sacerdócio e rei.
Nós em Cristo, irmãos, fomos chamados para governarmos com Cristo e adorarmos. Por isso, todos aqueles que estão em Cristo, que fazem parte do povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, né? É sacerdócio real, porque nós fazemos parte desse sacerdócio de Melquisedeque, onde o sumo sacerdote é Cristo, que abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, para que agora você, como sacerdote, tenha livre acesso ao trono de Deus. Você não precisa da figura do sacerdote aqui para te conduzir a Deus, como no caso do catolicismo ainda prega. O padre, na visão deles, totalmente errada, é o sacerdote. Por isso que você tem que ir lá confessar o seu pecado para quem? O padre. Porque ele é o sacerdote, é ele que te liga a Deus. E na perspectiva bíblica, Jesus é o sumo sacerdote que já entrou no Santo dos Santos, celestial, e agora todos nós que cremos nele somos sacerdotes para termos acesso direto ao Pai. E é por isso que o pastor não exerce a função sacerdotal, mas é um sacerdote em Cristo, como você também é, que é a doutrina do sacerdócio universal, como o presbítero Dimas bem relembrou. Então, irmãos, é dentro desse contexto que nós estamos falando. O pastor, ele tem obrigações na função pastoral como guardião, tanto da sã doutrina, quanto da liturgia. Mas isso não faz dele um sacerdote. Ele só vai exercer uma função diferenciada, que é te direcionar na adoração. Né? Então, aqueles que fazem assim, mas o pastor está à frente da liturgia, é minha função privativa. A igreja presbiteriana está tão defasada no conhecimento bíblico e no conhecimento constitucional, que uma das críticas que eu recebi durante os meus anos ministeriais, né, por um lugar que eu passei aí, é que no exercício da minha função, que é, como diz o texto aqui, uma função privativa, que é só minha. Sei lá, né, uma azanta espiritual que foi colocado na liderança, chegava para falar, o senhor não pode pregar isso. Ou o senhor não pode fazer isso no culto. Ou o senhor não pode dirigir isso no culto. Meu amigo, é função privativa. Vai no dicionário, sua anta, vê o que significa privativa. Ou seja, só eu posso fazer. Aí o cara lá, que ele acha que o presbítero está acima até de Jesus, né? Aí ele chega para você e fala, não, pastor, nós queremos que o culto seja desse jeito. Que a pregação seja alegórica. O senhor não pode aplicar os textos bíblicos, o senhor não pode fazer sermão expositivo. Que os cânticos têm que ser assim assado, ou que não pode ter cântico espiritual, só vamos ter hinos. Meu amigo, ou só vai ter cântico, não pode ter hinos. Isso não cabe ao presbítero regente. Não é função dele, é função privativa do presbítero docente. Agora, se o presbítero docente dá uma de Nadab e Abiú, começar a colocar a coisa no culto que Deus não ordenou, aí, meu amigo, aí é função não só dos presbíteros, mas da igreja. Fala, pastor, está errado. Pastor, o senhor não pode pôr, pastor, esse povo dançando aqui com véu esvoaçante aqui, pastor. Deus não ordenou esse negócio. Pastor, o senhor não pode pedir para os diáconos entrar cada um com a vela aí, encher. Não tem isso na Bíblia, pastor. Deus não ordenou nada disso. Para nós sair aqui tudo defumado depois, não. Aí é seu dever chamar a atenção do Nadab e do Abiú aqui, que está fazendo coisa que Deus não ordenou. Tudo bem? Ofício fúnebre. A questão de bênção, de orar e tal, é função privativa minha.
Agora, nós vamos chegar lá, mas a ideia dentro da Constituição da Igreja Presbiteriana é o seguinte: o pastor, depois de receber as instruções necessárias e dar provas do conhecimento bíblico e tudo mais, tarará, que o presbitério tem que exigir dele, ele vai ser, primeiramente, licenciado para pregar. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, somente os pastores ordenados, no processo, que é o caso do licenciado, ele tem a licenciatura para pregar. E depois da ordenação, então, o púlpito, a questão do ensino, da pregação, é responsabilidade deste homem, que foi ordenado ou licenciado para isso. Isso significa que ninguém mais pode pregar na igreja? Só o pastor? Não. Só que todo mundo que for pregar na igreja está pregando sob a autoridade da ordenação do pastor. Todos aqueles que eu convido para vir num culto solene pregar o evangelho, não estão pregando em nome dele mesmo, porque eles nunca foram licenciados e nunca foram ordenados para aquilo. Eles estão pregando sob a minha responsabilidade, sobre a minha ordenação. Então, o que acontece? O ofício fúnebre é a mesma ideia. Mesmo que o pastor, por algum motivo, está viajando, não tenha, ele pode designar alguém para ir lá pregar. Só que esse alguém que vai lá pregar não vai depois aplicar a bênção apostólica sobre as pessoas. Por quê? A bênção é uma função privativa só do pastor. E ele não pode passar isso para os outros. Tanto é que aqui nas função privativa não está a questão da pregação. Porque não é privativo, só ele pode pregar. Mas, ao mesmo tempo, depois tratando da licenciatura e da ordenação, então o que acontece? Sob a ordenação do pastor, os presbíteros regentes podem pregar, um diácono pode pregar, ou um irmão da igreja, membro da igreja, pode pregar. Mas é sob a ordenação do pastor. Então, você tem vários presbíteros que pregam, ótimo, e pregam melhor que muito pastor, inclusive. Mas eles foram licenciados para pregar? Não. Eles foram ordenados pelo presbitério para a função pastoral? Não foram. Então, eles estão pregando debaixo da autoridade de alguém. Tanto que, quando nos concílios o presbítero é eleito presidente, o presbítero regente é eleito presidente do sínodo, até do Supremo Concílio, as funções privativas do pastor, ele tem que convidar um pastor para fazer. O cara é o presidente do Supremo Concílio, só que ele não foi ordenado e licenciado para aquilo. Então, o que ele tem que fazer? Para as funções privativas do pastor, ele tem que convidar um pastor para fazer. Nós vamos terminar aqui a nossa reunião do Supremo Concílio, nós vamos ter uma oração e impetrar a bênção. O presbítero, que não é pastor, que é o presidente do Supremo Concílio, ele pode ir lá impetrar a bênção? Não, porque ele está exercendo uma função administrativa e não pastoral. Então ele tem que convidar um pastor para ir lá impetrar a bênção, para terminar a reunião. Isso tem sido uma das situações que tem causado muito problema quando se elege presbítero, porque se elege presbítero, ele é ordenado como presbítero regente. Tanto que se esse presbítero regente, amanhã depois, resolve ir para o seminário, entra no processo no presbitério, e ele cumpre com as exigências que o presbitério impôs sobre ele para ser pastor, ele recebe uma ordenação, a licenciatura e a ordenação para ser pregador, para ser o pastor. Amanhã ele já não foi ordenado presbítero? Foi. Aqui está uma das questões que as pessoas às vezes até... Não são apenas dois ofícios, presbítero e tal. O cara já não foi ordenado para presbítero? Foi. Mas aí quando ele se torna pastor, fez seminário, passou pelo processo, ele recebe a ordenação para pregar. Agora ele está licenciado e ordenado para as funções privativas do pastor e da autoridade da docência do pregador. Por isso, o cara que vem aqui, ele vai pregar no meu lugar, ele não pode falar daquilo que ele acha. Ele tem que estar alinhado à mesma doutrina. Esse é o padrão. Dúvidas sobre isso, irmãos? O senhor Zé levantou uma questão?
Batismo e Santa Ceia, que são os nossos sacramentos. Função privativa do pastor. Ah, não tem pastor? Não tem ceia. Não, aí é administrativo. O pastor pode fazer isso sozinho e notificar ao conselho. Mas se o conselho tiver algum pastor, mesmo que não seja o pastor da igreja, presidindo o conselho, ele pode receber as pessoas como membros. Agora, se for profissão de fé, aí tem que esperar o pastor. Porque aí se for profissão de fé e batismo, então aí tem que esperar o pastor. A não ser, por exemplo, o pastor ficou doente. Então o pastor da igreja local está doente. Então o que se faz? Você tem que convidar um pastor do presbitério para vir fazer a reunião do presbitério. O conselho não pode se reunir na ausência do pastor. Ah, os presbíteros não são responsáveis pela administração da igreja? Ah, então os presbíteros vão reunir e vai definir o pastor. Não, nós lemos aqui que o pastor, juntamente com os presbíteros, vão tratar das questões administrativas e disciplinares. Nenhuma reunião do conselho sem a ausência do pastor é válida. Nenhum grupo de WhatsApp só dos presbíteros para definir o que vai fazer sem a presença do pastor é ética. Por isso que ele é presidente do conselho. Então aí o pastor está doente. E agora? Não dá nem para... Porque quem convoca é o pastor. O pastor está doente. Ele pode pedir para o vice-presidente, mas para tratar de questões relacionadas alguns pontos relacionados à membresia, tarará, tem que ter um pastor presente. Então aí o pastor está doente lá, ou o vice-presidente, o pastor está em coma. O pastor não tem nem como falar, convida o pastor Mané. Não tem. Aí o vice-presidente vai ao presbitério e fala, nós vamos reunir o conselho, o pastor nosso está em coma. Opa, aí o presbitério vai indicar um ministro, esse ministro vai vir para presidir a reunião, para que as decisões sejam de fato oficiais, para recepção disso, para disciplinar, para tudo mais. Você pegou uma ata do conselho, ou qualquer decisão do conselho, que não tenha sido feita em uma reunião onde o presidente, o pastor no caso, esteja presente, aquilo lá não tem valor nenhum. E outra, aí entra na questão ética. Os presbíteros juntam lá, tem um grupo de WhatsApp, ele já resolve tudo lá, chega na hora da reunião do pastor, põe a faca no pescoço do pastor, nós já resolvemos e é isso que vai ser. Isso é rebeldia, isso é motim, isso aí é antibíblico, isso aí é anticristão, isso aí é safadeza. É canalice, o nome certo. Tá? Porque, acima de tudo, o pastor é pastor dos presbíteros. Os presbíteros estão debaixo dessa autoridade da docência do pastor. Então, hoje a gente vê muitos problemas dentro da igreja presbiteriana, porque os presbíteros muitas vezes acham que é o rei da cocada. Não é o rei da cocada, é um corpo. Como o pastor também não é o rei da cocada. Tanto é que o conselho pode chegar e falar, pastor, a partir do ano que vem o senhor não vai estar mais conosco. E se é o eleito, aí leva para a Assembleia e a Assembleia vota que não quer mais o pastor. Ótimo. Né? Como essa tratativa não é muito clara na nossa Constituição, nós vamos para a perspectiva ética. O pastor eleito pela igreja, né, se não vai continuar, o conselho tem que esperar o final do mandato do pastor para definir se vai solicitar a manutenção dele como pastor designado do presbitério ou se vai refazer a eleição. Se a igreja decidiu sobre a permanência do pastor, eticamente, nós não temos isso claramente, mas eticamente a igreja é que deve decidir se o cara vai permanecer ou não. Porque o conselho já jogou essa responsabilidade para a igreja quando fez a primeira assembleia. Agora, se o pastor não é convidado e designado, ou o pastor designado pelo presbitério a pedido do conselho, sempre foi assim, então é o conselho que pode chegar ao pastor, a partir do ano que vem nós não vamos pedir mais a permanência do senhor no presbitério. Tudo bem. É um direito que o conselho tem. Só que uma vez que o conselho levou para a igreja, pesa-se eticamente a responsabilidade que a igreja é que tem que definir agora se o cara fica ou se o cara não fica. Por isso eu particularmente defendo a ideia, se for de assembleia, fazer assembleia só para manutenção ou para permanência ou não do pastor. Candidato único. O pastor perdeu,
Então, aí o pastor, então a igreja não quer que eu fique, tudo bem, estou indo embora. Aí o conselho convida um outro pastor para ser designado, e depois de lá 1, 2, 3 anos que o pastor fique, aí se o conselho achar que é interessante a igreja opinar, então leva para... Por quê? Porque é manutenção do pastor. Até para ver se a igreja está sendo pastoreada pelo cara ou não. Agora, quando você faz eleição, por exemplo, a igreja põe 3, 4, 10 pastores para concorrer e joga para a igreja, isso é uma das piores coisas que a igreja pode fazer, porque você vai eleger um cara, às vezes, por 5 anos, um cara que você não conhece. Então, o ideal é que o conselho convide, passa lá 2, 3 anos, é isso aí. Aí, então, o pastor está indo bem, o trabalho tal, o pessoal está se sentindo pastorado, vamos levar para a igreja e eleger o cara para 5 anos. Dá uma segurança para a igreja e dá uma segurança para o próprio pastor. Por que uma segurança para a igreja? Porque o pastor, ele é membro do presbitério. Se é um pastor designado do presbitério, nada impede de chegar numa reunião do presbitério, o presbitério fala assim, o pastor é designado pelo presbitério, nós estamos mudando o pastor, nós estamos tirando o pastor daqui e estamos levando para outra igreja. A igreja, não, mas nós queremos que ele fique. Não, mas ele é designado pelo presbitério. Nós entendemos que nesse momento o pastor tal vai ser melhor na igreja tal. Nós estamos mandando para lá. Se o pastor também aceitar, ótimo. É lógico que precisa das 3 partes aceitar. Mas se ficar o presbitério e o pastor topar, a igreja fica vendo navios. Sistema constitucional. Então, para trazer segurança para a igreja, na manutenção do pastor, às vezes é interessante eleger o pastor, porque pelo menos você tem lá 5 anos sabendo que o presbitério não pode tirar esse pastor e mandar para qualquer outro lugar. Ele vai ficar lá para cumprir os anos dele. E se resolver nesse meio do caminho mudar o projeto, o pastor não vai sair, ou a igreja, o pastor não quer, em comum acordo, quebra-se a assembleia, e aí então o pastor fica de novo livre para que o presbitério possa mandar ele para onde ele quiser. Não, na eleição não. Na eleição da organização, o que vai acontecer? Vai organizar a igreja e eleger os oficiais. Ótimo. E aí o pastor, já estamos, a mesa administrativa já entrou com o documento pedindo a minha designação para cá. Não. Aí é ano a ano. Aí designou para cá. Então aí organiza e o pastor Herbert é o pastor designado da igreja. Ótimo, por um ano. Durante esse ano, aí o conselho para pastor, nós queremos fazer eleição. Então tudo bem. Aí durante esse primeiro ano, convoca-se a eleição, tem todo um processo, aí para eleger o pastor para 2, 3, 4, 5, até 5 anos. Aí leva esse processo para o presbitério aprovando, aí o pastor é empossado como pastor eleito por 5 anos, ou por 4 anos, quantos anos achar que deve ser. Mas isso é um processo depois da organização. Tudo bem até aqui, irmãos? Deixa eu ver nosso horário aqui, já foi. Então, só para definir aí, então dentro da nossa Constituição é dividido em 3 ofícios, ministros, presbíteros e diáconos, apesar de 2 ofícios, basicamente, né, presbíteros e diáconos, mas você tem 3 ordenações. Você tem a ordenação para diácono, ordenação para presbítero regente e a ordenação para o ministro da palavra. Tá? Sobre, então, o ofício de presbítero é feita a divisão, presbítero docente, que são os ministros do evangelho, licenciados e ordenados pelo presbitério para exercer o sagrado ministério, e os presbíteros regentes, que são homens eleitos pela própria igreja, ordenados e investidos pelo conselho, para responder, ou no caso aqui como organização o próprio presbitério, para responder pelo governo da igreja, juntamente com o presbítero docente. Tudo bem? Semana que vem a gente continua ainda tratando, lendo aqui mais alguns artigos e vendo a diferença das funções para que a gente possa estar atento, não só o procedimento, mas também em relação a quem nós vamos eleger para que esteja enquadrado dentro das funções que se espera para aquilo, né, para o ofício específico. Tudo bem até aqui, irmãos? Perguntas? Vamos lá.
dessas práticas. Tá. Dentro do padrão bíblico, existe alguns princípios relacionados a esse princípio regulador do culto. Por exemplo, o culto ele tem que ser alegre. Sim, o culto é para ser alegre. Porém, ele tem que ser reverente. O júbilo não pode tirar. Quer ver? Abra sua Bíblia lá rapidamente aí. A pergunta do Gabriel para quem está acompanhando na internet é a seguinte: danças, coreografia, estilo musical atraente, né? Tal. Então vamos lá. Salmo 95. Me dê aí mais 5 minutinhos, talvez. Ou me dê de 5 a 50, né? Tá vendo? Salmo 95, você tem aqui um convite para adoração. Ele vai dizer: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Então você tem alegria. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, ou gratidão. Então você tem que ter júbilo, você tem que ter gratidão. O que mais? Porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todas as suas mãos. Nas suas profundezas estão a profundidade da terra, as alturas dos montes, dele é o mar, pois ele fez a obra da sua mão o continente. Verso 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor. Então veja, júbilo, gratidão, mas reverência. Né? Ele é o Deus que nos criou, nós somos paz, tarará. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei, não entrarão no meu descanso. Então, júbilo, gratidão, reverência e obediência. São 4 critérios aqui que você tem que colocar no exercício cultico. Então o culto ele vai ser alegre? Vai ter oração, ele vai ter cântico, vai ter momento de júbilo pela grandeza do Senhor, pela vitória do Senhor, pela leitura da palavra do Senhor. Só que ele não pode, ao mesmo tempo, deixar de ser um culto apresentado com ações de graça, com gratidão por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz. Por isso o louvor. Não pode deixar de ser reverente. Nós estamos diante de um Deus soberano, então ajoelhemos diante dele, prostremos diante dele. Não pode ser um culto que despreze, que considere Deus como meu camarada. Deus não é o meu camarada, meu amigo. Ele é o meu Deus todo-poderoso. E com obediência. Então essa obediência aí entra em todos aqueles critérios. Deus ordenou? Não, Deus não ordenou, então não coloca. Né? E aí a questão dos ritmos e questão musical tem que me conduzir para esses princípios. Vai me conduzir para júbilo, vai me conduzir para gratidão, vai me conduzir para reverência e obediência? Ótimo. Agora, se é um ritmo musical que ao invés de me conduzir para o equilíbrio entre júbilo e reverência, entre gratidão e obediência, então eu já tenho que colocar isso de lado. Né? Pastor, por que não põe aí um funk para atrair a turma aqui? Né? Tal. Porque isso eu não consigo manter o equilíbrio de júbilo, de gratidão, de reverência e obediência dentro da questão culto. Se eu ponho um ritmo aqui que eu sei que é um ritmo totalmente sensual, a reverência do culto já foi embora há muito tempo. Mesmo porque aquele que está chegando no culto, aquele ritmo musical vai conduzir ele a pensar em Deus de uma maneira soberana e reverente? Não. Ele vai lembrar do velho homem. Ele falou, rapaz, eu aqui na igreja está rodando lá o bailão lá e eu aqui, velho. Né? Então, mesma coisa. Danças e não sei o que, o pessoal pega lá o Salmo 150 para dizer, né? Mas aqui tem, com salmos, com danças e adufes. Na verdade, o Salmo 150 ele não trata de culto. Pega lá rapidamente lá, Salmo 150. Só para o pessoal não ficar perdido aqui. Mas o Salmo 150 manda... Tá. Se o Salmo 150 fosse um manual de culto, nós estaríamos perdidos. Essa é a grande situação. Porque se o Salmo 150 for manual de culto, nós temos que ter, vou pegar aí verso 3, louvai-o ao som da... A gente tem trombeta na igreja? Então nós estamos errados. Se o Salmo 150 for um manual de culto, tem que ter tudo isso aqui. Tem trombeta na igreja? Não, então está errado. Tem saltérios e danças?
Ou saltério e harpa? Tem harpa? Tem alguém que sabe tocar harpa aqui? Ah, então nós não podemos fazer o culto, não. Nós não temos nem a harpa e nem alguém para tocar a harpa. O que mais? Adufes e danças. Tem alguém dançarino aqui? Alguém, um colã para emprestar para o Paulinho? Hoje à noite? Não, tem? Não, então não dá, gente. Então não dá para fazer coisa. Veja, o Salmo 150, ele não é critérios para o culto. O que ele é, então? Vamos ver aqui, ó. Verso 1. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvai a Deus na onde? No seu santuário. E louvai a Deus na onde mais? No firmamento, obra do seu poder. O que é firmamento? Céu. O que o Salmo 150 está dizendo é o seguinte: você tem que louvar a Deus em todos os lugares. Seja no santuário, que aí obedece o critério do padrão bíblico para o santuário, seja debaixo do firmamento. Tem como você ficar fora do firmamento em algum momento? A não ser que você for, sei lá, além do universo, não tem como. Então, mesmo que você seja um astronauta e foi para a Lua, você ainda está no firmamento. Então você tem que louvar a Deus lá. Foi para Marte, pastor, tem que louvar a Deus lá. Então o que ele está dizendo é o seguinte: que nós devemos louvar a Deus no santuário, no culto solene, mas também em todas as áreas da nossa vida. Onde você estiver, você tem que louvar a Deus. Então é a primeira pergunta que o Salmo 150 está falando. A outra, verso 2: louvai-o pelos seus poderosos feitos e pela sua consoante grandeza. Você vai louvar por aquilo que Deus faz e você vai louvar por aquilo que Deus é. Pelos seus feitos e pela sua consoante grandeza, por aquilo que Ele é. Então ele vai tá respondendo aí por que você tem que louvar a Deus. Porque Deus faz coisas maravilhosas e porque Ele é. Depois, o verso 3 até o verso 5, ele vai não é como louvar ao Senhor, mas é quando louvar ao Senhor, a pergunta. Então a primeira pergunta: onde louvar a Deus? Na igreja, no santuário ou em qualquer lugar debaixo do firmamento. Por que louvar o Senhor? Porque Ele tem feito grandes coisas e porque Ele é o Deus grandioso. Quando? Não como. A pergunta aqui que respondida é quando. E aí ele cita algumas situações do dia a dia. Então, louvai ao som de trombeta ou com saltério e harpa. A trombeta era instrumento para chamar a atenção para a guerra. Imagine a seguinte situação: exército brasileiro, aí na alvorada, o sentinela, ele resolve deixar a trombeta de lado e pegar uma harpa. Alguém vai levantar na alvorada? Vai dormir mais, pô. Imagina. O que ele está dizendo é quando você vai louvar a Deus. Numa situação de guerra ou numa situação de paz. É só isso. Não é que você tem que ter trombeta e tem que ter harpa na igreja. Quando mais? Com adufes e danças e com instrumentos de cordas e flautas. Em momentos de festa ou em momentos de morte. Adufes e danças o povo judeu usava toda hora que estava celebrando, festividade. Vamos pensar no nosso contexto. É aniversário de alguém, eu tenho que glorificar a Deus, tenho que adorar o Senhor. Instrumentos de corda e flauta eram instrumentos usados nos velórios. Então é no momento de festividade ou no momento de tristeza. A resposta do Salmo 150 é quando você está louvando ao Senhor. O que mais que ele diz? Com símbolos sonoros ou símbolos retumbantes. Eu sempre quando uso aqui, para a gente entender um pouco esse contexto, talvez o pessoal mais antigo, né, dentro de um contexto católico, você tinha lá o sino da igreja, né, como esse símbolo retumbante ou sonoro, e dependendo da batida do sino da igreja, você sabia se tinha morrido alguém ou se tinha acontecido alguma coisa boa. Não é assim? Até hoje, os católicos tal, tem casamento, é uma batida. Morreu o bispo, é outra batida. Né? Então, esses símbolos significavam para trazer notícias boas ou ruins. Então, o Salmo 150 está dizendo onde você tem que louvar a Deus, por que você tem que louvar a Deus e quando você tem que louvar a Deus. Situações
de conflito ou de paz, situações de festa ou de tristeza, em assuntos importantes ou não. Ou seja, em todas as situações. E por último, ele responde: quem deve louvar ao Senhor? Todo ser que respira louve ao Senhor. Então o Salmo 150 não é um salmo para dizer o que você tem que ter no culto. Porque se fosse, então nós teríamos que colocar tudo isso. Imagine ter um momento do culto, dou um sininho para cada um, né? E aí, agora é o momento do símbolo retumbante. Aí você... agora é do sonoro. Tinha que ter. Agora é a hora da trombeta, irmão. Aí põe lá o Roberto com a trombeta lá. Tal. Aí põe o Márcio com a harpa. Veja. Se o Salmo 150 fosse critério para o culto, então nós estaríamos perdidos. Não é isso. Ele simplesmente responde: onde, por quê, quando e quem deve louvar ao Senhor. E isso não prejudica em nada a liturgia, então, do culto. Quando no santuário, aí eu tenho que ter lá uma liturgia com júbilo, com ações de graças, com reverência e com obediência. Só colocar aquilo que Deus ordenou. Então, por isso que o culto não pode ser de acordo com aquilo que eu acho, mas tem que ser de acordo com aquilo que Deus disse. Beleza?